E aí, galera, eu sou Gustavo César, sou professor de Física e estou aqui nesse projeto maravilhoso da editora Brasileira e Passos para ajudar você aí que vai fazer Enem esse ano, tá? Vou começar hoje um módulozinho de grandezas, unidades, vetores, aquela física básica, aquela introdução que a gente tem que saber manusear para correr tudo bem aí nas questões, tá? Vamos começar essa parte, eu vou começar com um bloco de questões. E eu já vou para a primeira questão. A primeira questão é uma questão do Enem 2017. Porque isso cai. Vetores, vai cair uma questão só de vetores. Essa daqui é basicamente apenas de vetores, operações vetoriais, certo? Só que você tem que saber manusear. Parece muito mais vetores dentro de outros conteúdos. Para a gente poder começar a resolver essa questão, eu coloquei um resumozinho teórico aqui. Me acompanha aqui no quadro, ó. Aí já a gente volta para a questão. Vetor, Gustavo, o que é um vetor? Gente, vetor é uma setinha, né? Vetor é um segmento de reta orientado no espaço, usado para representar grandezas vetoriais. É uma setinha que a gente usa para representar algumas coisas em física, tá? Falando de um jeito simples, é isso. É uma setinha que a gente usa para representar algumas grandezas. Grandeza é o que a gente estuda. Tempo, espaço, velocidade, deslocamento, enfim. Existem grandezas escalares e existem grandezas vetoriais, você deve lembrar. Grandezas escalares são grandezas que, para você definir ela, você precisa informar apenas um módulo, valor numérico. Grandezas vetoriais são grandezas que você não é suficiente você informar só o módulo, só o valor numérico. Você tem que formar o valor numérico, tem que formar a direção que ela está, horizontal, vertical, inclinada, e o sentido, direita, esquerda, cima, baixo, norte, sul, leste, oeste, enfim. Você tem que formar os três, para que tudo fique bem claro. Por exemplo, o tempo é uma grandeza escalar. Gustavo, como assim? Se eu chegar aqui para você e disser, olha, são 12 horas. Pronto, basta, é suficiente. Você entende, não entende? Pô, são 12 horas, beleza, massa. Tá tarde, tá cedo. Você entende. Isso é uma grandeza escalar. Para você entender, só precisa do módulo, do valor numérico. Agora, olha a diferença. Velocidade é uma grandeza vetorial. Para você poder entender corretamente, completamente a velocidade, você tem que informar, você tem que saber o valor dela, né, o módulo dela, a direção em que ela se encontra e o sentido. Quer ver? Se eu chegar para você e disser assim, olha, ontem eu estava a 100 km por hora. Se eu só falar o módulo, só o valor numérico, se eu só falar isso, a informação fica incompleta. Porque aí você pode pensar que eu estava a 100 km por hora num carro, na horizontal, andando num certo sentido. Mas outra pessoa pode pensar que eu estava a 100 km por hora caindo de um prédio. Não pode, não? Pode, né? Se eu falar só o valor numérico, nunca a outra pessoa vai ter a exata certeza do que eu estava fazendo. Por isso que eu tenho que informar o valor numérico, a direção e o sentido. Se eu dissesse assim, olha, gente, ontem eu estava a 100 km por hora num carro, na horizontal, indo para Campina Grande. Todo mundo vai entender o que exatamente eu estava fazendo. Certo? Uma grandeza vetorial é isso, tem que formar os três. Módulo, direção e sentido. Não tem lógica nenhuma chegar para você e falar assim, ó, são 12 horas na horizontal para a direita. Tem lógica isso? São 12 horas na horizontal para a direita? Não tem, porque tempo não é grandeza vetorial. Tempo é grandeza escalar, só precisa do módulo, do valor numérico, tá? Espero que tenha ficado claro, tá? Espero que você tenha lembrado. Aqui nós vamos estudar, vamos relembrar as grandezas vetoriais. A gente vai mexer com vetor, certo? Aí, ó, aqui, ó, coloquei 4 exemplos. São as 4 operações vetoriais que a gente vai usar aqui, ok? Você tem que aprender a operar com vetores. Primeiro exemplo. Quando você tem vetores na mesma direção, ó, os dois estão na horizontal e no mesmo sentido, os dois estão para a direita. Mesma direção, mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido, você soma. Você vai somar os vetores.
para você encontrar o vetor resultante. Eu tenho um vetor A aqui, ó, que vale 2 unidades, e eu tenho um vetor B que vale 3, certo? E aí você vai somar. Quando você somar os vetores, ó, você vai ter um vetor bem grandão, vou chamar de vetor resultante, ó, e ele vai valer 2 mais 3, 5 unidades. Você está somando, tá? Vetores na mesma direção e no mesmo sentido, você soma. 2 mais 3, 5. Certo, gente? Aí, olha só. O tamanho dele, né? Você vai representar o tamanho da setinha como se você tivesse juntado essa seta com essa. Juntou essas duas setinhas com uma seta bem grandona. Tá vendo? Vai ter a mesma direção dos outros vetores A e B e o mesmo sentido também, ó. Vai estar na horizontal e vai estar para a direita o vetor resultado. Igual aos vetores A e B, como eu falei. Certo? Mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção, só que de sentidos opostos. Ó, A está para a direita, B está para a esquerda. Aí aqui você não soma não, aqui você subtrai. Aqui você vai fazer um menos o outro, o maior menos o menor. Aqui você vai fazer ó, A menos B. Tá? Tô falando a regra geral. A menos B. A menos B, 5 menos 1, 4. Aí vai ficar um vetor, ó, pequenininho. Tá vendo? Que vale 4 unidades. Ó. O vetor resultante aqui, ó, tá fora de escala, né, o desenho, mas dá para entender. 4 unidades. Ó. É como se eu pegasse esse vetor aqui e subtraísse esse, tirasse esse. Ó. É um vetor bem pequenininho. Faz um negócio mais ou menos assim. Certo? Gustavo, por que ele fica para a direita? Porque o vetor maior, que é o vetor A, está para a direita. O vetor resultante sempre vai ter a mesma direção dos dois, né? E o mesmo sentido do maior. Então, se A está para a direita, A é o maior, né? Vale 5, ó. Então o vetor resultante fica para a direita também. Ok? Só recapitulando. Mesma direção e mesmo sentido, soma. Mesma direção ou sentido oposto, subtrai. O terceiro caso, ó, é quando eles são perpendiculares. Você deve lembrar. Esse aqui é o caso que a gente mais usa, né? Quando eles são perpendiculares, ó, aí você vai usar uma regrinha que a gente chama de regra do paralelogramo. Gustavo, o que é essa regra do paralelogramo? Gente, é assim, ó. Da ponta de um vetor, você vai traçar um pontilhadozinho paralelo ao outro. Ó, esse pontilhadozinho que eu fiz, ó, é paralelo ao vetor B. Aí da ponta de B você traça um pontilhado paralelo ao vetor A. Ó, tá vendo? Você faz isso aqui. Você fecha o quadradinho, né? O retângulozinho aqui. Ó. Aí o vetor resultante, ó a regra para desenhar o vetor resultante. Sai da origem dos vetores daqui, ó, e vai até a junção dos pontilhados. O vetor resultante é esse aqui, ó. Esse é o vetor resultante. Quando eles são perpendiculares. Essa daí é a regra do paralelogramo, certo? Essa regra, gente, é para desenhar. Só para desenhar o vetor resultante. Para calcular, eu vou ter que usar outra regra, né? Aí eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Ó. Vou pegar esse triângulozinho aqui, ó, o triângulozinho, ó. Triângulozinho retângulo, né, gente? Ó. E vou calcular Pitágoras nele. Vou usar Pitágoras. Lembra do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa aqui, ó, é o vetor resultante. Né? O lado que está na frente do ângulo de 90, ó, é o vetor resultante. Aí os catetos são B, que é esse de baixo, ó, e A, que é esse aqui do lado, ó. Ó, isso aqui não equivale ao vetor A, ó, o mesmo tamanhozinho, ó, o mesmo módulo. Tá vendo? Então, para calcular o vetor resultante, você usaria essa fórmula aqui, ó. V resultante ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, né? É igual à soma do quadrado dos catetos. Sempre que você tiver vetores perpendiculares, você vai encontrar o vetor resultante com essa formulazinha aqui. Ok? Tá aqui, ó. Esses três primeiros casos, mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção, sentido oposto. E vetores perpendiculares é o que mais aparece para a gente.
O que mais aparece para você no Enem é isso. Principalmente, saber desenhar o vetor resultante. Tá? Às vezes, muitas vezes, a questão não cobra nem que você saiba calcular o vetor resultante. Mas ela cobra que você saiba desenhar o vetor resultante para você saber o sentido que aquele corpo está se movimentando. Se ele está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal, enfim. Então, a maioria das questões do Enem cobra isso de você. Não é nem a conta, gente. É você saber desenhar o vetor resultante. Né? Aí, para isso, você usa a regra do paralelogramo. É o que eu vou fazer de novo aqui. Olha esse último caso. Aqui são vetores oblíquos. Gustavo, o que é um vetor oblíquo? É quando forma entre eles um ângulo que não é 90. Porque quando é 90 é perpendicular, né? Se aparecer aqui um ângulo alfa que não seja 90, a gente diz que o vetor é oblíquo. Tá? E aí pode ser 30, 120, 160, enfim. 0 e 180 pode aparecer. Tá? Vamos desenhar? Para desenhar o vetor resultante, é a mesma regra, a regra do paralelogramo. Mesma regrinha. Ó. Da ponta desse vetor, você traça um pontilhadozinho paralelo ao vetor de baixo. Paralelo. E da ponta do outro, você faz a mesma coisa. Ó. Traça um pontilhadozinho paralelo ao vetor de cima. E aí o vetor resultante ó, sai da origem dos dois e vai até a junção dos pontilhados. Ó, o vetor resultante aqui. Ó. Esse é o vetor resultante. Tá vendo? Ah, Gustavo, para eu calcular o vetor resultante eu vou fazer Pitágoras também? Não. Agora não é Pitágoras mais não. Agora a gente usa outra lei matemática. É a lei dos cossenos. Lembra? Formazinha bem pequenininha. Ó. Vai ficar assim, ó. Extensão. Vetor resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. A ao quadrado mais b ao quadrado. Ah, Gustavo, tá igual a Pitágoras, né? É, mas tem outra parcela ainda. Mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno do ângulo alfa. Então, é vetor resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno desse ângulo que tiver aqui, que é o ângulo alfa. Por isso que o nome é lei dos cossenos, né? A gente usa o cosseno desse ângulozinho aqui. Cuidado para você não confundir, porque lá na matemática, a lei dos cossenos tem um negativozinho aqui, ó. Porque lá eles não usam esse ângulo aqui que a gente usa. Tá? Então, por isso que tem essa diferençazinha aqui no sinal. Ok? Aqui na física é mais, lá na matemática eles usam menos, porque eles usam outro ângulo. Ok? Certo? É um resuminho básico para a gente conseguir fazer as questões que vem aqui nesse nosso bloco de questões básicas, tá? Vamos para a questão 1? Olha aqui na questão 1. Na questão 1, como eu falei, foi uma questão do Enem 2017, segunda aplicação. Aí ela diz assim, ó. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Tem essa figurazinha aqui, ó. Ele dá a figura, diz que a correnteza vem daqui, né? Ó, a correnteza vem daqui, ó. Tá? Isso aqui é a correnteza, velocidade da correnteza. Aqui. A esquerda para a direita, né? Observado de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Ó, essa informação é importante. O barco trafega com velocidade constante. Isso aqui é o barquinho, ó, esse de preto, ó. Vou botar a velocidade dele aqui. Ó, trafega com velocidade constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que o módulo é sempre o mesmo, né? O valor da velocidade não vai mudar, beleza? Então, esse valorzinho de velocidade aqui eu vou chamar de V, tudo bem? Vai ser sempre V, tá? Então, tá aí a velocidade do barquinho. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. Ele está dizendo que essa velocidade da correnteza, ó, é pequena aqui, ó. Pequena, perto da margem, e grande no meio do rio. Ó, ele falou isso.
A velocidade da correnteza é bem pequenininha aqui e é bem grande aqui, ó. Certo? Ela vai aumentando, tá? Como se fosse assim, ó. Aqui ela é bem pequenininha, perto da margem, aí depois ela é maior, aí depois é maior, depois maior ainda, depois maior ainda, vai aumentando, aí no meio ela tem o seu valor máximo. A questão está dizendo isso. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado com a mesma potência. Um comando. Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é, olha aí, típica questão de Enem. Ele quer que você indique a trajetória que o barco segue. Ele não quer que você calcule vetor resultante nenhum. Ele quer que você descubra para onde é que o barco vai. Se ele vai em linha reta, se ele dá uma quebrada, né? Se ele vai em uma curvinha aí, tipo a letra D, a letra E. Então a gente vai ter que descobrir isso. Beleza, Gustavo, mas como é que eu vou descobrir isso? A gente vai ter que usar os vetores. A gente vai ter que usar as operações vetoriais para poder descobrir se o barco vai em linha reta, se ele tem uma quebrada. Ah, Gustavo, mas eu vou ter que desenhar ponto por ponto, porque ele diz que a velocidade da correnteza vai aumentando, né? Aí eu vou ter que desenhar pedacinho por pedacinho, local por local e fazer a resultante. Infelizmente, sim. Infelizmente você vai fazer isso. Mas não demora muito não, ó. Quando você pegar o jeitinho, ó, não é tão difícil não. Eu vou botar aqui para você ver. Ó. Vou colocar aqui. Vem aqui para o quadro comigo, ó. Questão 1, ó. Vou desenhar aqui. Isso aqui é a margem, tá? Do rio, ó. Vou desenhar bem grande aqui, ó. Aqui é a margem do rio. Ó o barquinho aqui, ó. Isso aqui é o barquinho, tá? Tá ele assim. Pronto. Eu vou, para facilitar a visualização, tem uma dica que eu dou para você. Tá um pontinho. Pronto. Se não está considerando as dimensões do barco, bota um pontinho. Beleza? Aí, essa daqui é a velocidade do barco. Ó, a velocidade do barco. Tá aqui, o vetorzinho, que nem eu fiz aí no slide. Para representar a velocidade do barco, que nunca vai mudar, vê. Aí, vamos fazer a da correnteza? Da correnteza, ó, começa bem pequenininha, né? Fazer ela bem pequenininha aqui, ó. Vamos achar o resultante? Olha o resultante aqui, ó. Ó, você faz a regrinha do paralelogramo, né? Pontilhadozinho, pontilhadozinho. Aí o vetor resultante, ó, aqui, ó. Esse vermelhinho, né? Isso quer dizer que o barquinho vem mais ou menos para cá. Não é? O vetor resultante está apontando para cá, então ele vem nessa direção, nesse sentido. Quando ele chegar aqui, vou desenhar de novo os vetores, ó. Para baixo, mesmo tamanho, ó. Tem o vetor da velocidade do barquinho, que não muda. E para a direita tem a velocidade da correnteza, né? Que ele diz que vai aumentando quando o barquinho vai chegando no meio do rio. Então vamos desenhar ele maior, que a gente fez bem pequenininho, né? Vamos desenhar ele maior um pouquinho, ó. Aí vamos desenhar o resultante de novo. O resultante, ó. Aqui. Ó o resultante, ó. Ó o barquinho onde tá, ó o barquinho onde tá. Ó. Vamos fazer de novo, ó. Velocidade do barquinho. Mesmo tamanho, ó. Seja o mais fiel possível, tá? Para que você consiga visualizar da melhor forma possível, tá? E a da correnteza já tá maior. Ó, tá bem grandona aqui a da correnteza já. Ó a resultante. Ó a resultante. Ó. Aqui é a resultante. Ó o negócio mais ou menos aqui. Ó. Tá vendo? Vamos continuar. Aqui, ó. Barquinho aqui, ó. Velocidade do barquinho sempre o mesmo tamanho. Só que aqui, ó, já tá mais ou menos no meio do rio, né? A correnteza, ó, é muito grande, ó. Tá bem grandona aqui, ó. Que é a velocidade da correnteza. Ó a resultante.
Ó, o resultante. Aqui, ó. Mais ou menos pra cá, né? Ó. Deu pra entender? Gustavo, eu entendi o que você fez, mas como é que eu sei a trajetória do barquinho? Aqui, gente. O barquinho começou aqui, ó. 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 Tá vendo? Ficou uma coisa mais ou menos assim, ó. 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 Aí você vai para as alternativas. Gente, essa trajetória aqui que a gente descobriu que o barquinho seguiu, se encaixa, está mais próximo de qual alternativa? De qual trajetória? De qual alternativa? Não é da letra D, não? Não é dessa daqui, ó? Tá vendo que está parecidíssima com o que a gente fez no quadro? Resposta é a letra D de dado. Tá bom? Então a coisa funciona dessa forma. Você tem que desenhar o vetor resultante para descobrir para onde é que o barquinho está indo, para onde é que o corpo, que o móvel está se deslocando. Beleza? Vamos para a questão 2? Olha a questão 2. Questão 2 já não envolve vetor. São operações básicas. Foi uma questão da segunda aplicação do Enem 2016. Nessa questão, a questão de regrinha de 3, simples, ó. Só para treinar o seu raciocínio. Ela diz assim: o quadro apresenta o consumo médio urbano de veículos do mesmo porte que utilizam diferentes combustíveis e seus respectivos preços. No caso do carro elétrico, o consumo está especificado em termos da distância percorrida em função da quantidade de energia elétrica gasta para carregar suas baterias. Considerando somente as informações contidas no quadro, o combustível que apresenta, olha o que ele quer, o maior custo por quilômetro rodado. Ele quer o maior custo por quilômetro rodado é... Gente, entenda. Você tem que prestar atenção no que a questão está pedindo. A questão está pedindo para você encontrar o maior custo, é o maior, por quilômetro rodado. Aí, olha para a tabela. Nessa tabela aí, tem 5 combustíveis. Eletricidade, gasolina, diesel, etanol e gás natural. Certo? E aí tem nessa outra coluna o consumo na cidade. Por exemplo, a gasolina são 3 km por litro. E nessa outra coluna tem o preço, né? A gasolina, ó, 2,7, R$ 2,70 por litro. Ou que sonho, né? Ó. Então, vamos calcular um por um. E a gente vai descobrir quem é o maior, né? Eu vou começar aqui, ó. Vem aqui comigo pro quadro, ó. Eu vou começar com a eletricidade. Ó. O que ele disse da eletricidade? Ele falou aí, tem na tabelinha, que a eletricidade, o consumo na cidade, ó, é 6 km por quilowatt-hora. Não é isso? E o preço é 40 centavos. Ó, 0,4 por quilowatt-hora. Não, exatamente, por quilowatt-hora. Aqui. Vamos descobrir o que ele quer. Ele quer o custo, o valor, por quilômetro rodado. Ele quer isso aqui, ó. Se eu rodar 1 km, isso vai me custar quanto? Não sei, eu tenho que armar aqui, ajeitar, para eu conseguir fazer essa regrinha de 3 com o que a gente tem. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, ó, que 6 km gastam de energia, precisam, né? Para você andar 6 km, você precisa de 1 kWh de energia. E 1 kWh de energia gasta 40 centavos. Ou seja, para você rodar 6 km, você gasta 40 centavos. Concorda comigo? Então, vou colocar aqui, ó. Para você rodar 6 km, você gasta 40 centavos. Se para rodar 6 km eu gasto 40 centavos, quantos centavos eu gasto para rodar 1? Que é o que a questão está perguntando. Aí você vai fazer a regrinha de 3. 6 vezes x igual a 0,4. Aí passa o 6 dividindo, fica 0,4 dividido por 6. 0,4 dividido por 6, vou simplificar, ó. Vou simplificar aqui. Por 2 dá 0,2. Por 2 dá 3.
E aí eu vou descobrir que 0,2 dividido por 3, isso aqui vai dar aproximadamente 0,06. Aqui, ó. Tá vendo? 6 centavos, ó. Aqui, ó. Dá 0,06. Pronto. Isso aqui, esse aqui é o valor da eletricidade. Vamos para o próximo, que ele quer o maior, né? Eu vou ter que fazer todos. A gasolina. Tá aqui em cima, ó. A gasolina, ó. Gasolina. O que ele me disse da gasolina? Da gasolina ele me disse que eu tenho um consumo de 13 km por litro, né? 1 litro rodado, não, 1 litro consumido roda 3 km. E que 1 litro é R$ 2,70. Pronto, 1 litro é R$ 2,70. É 1 litro, ok? Ou seja, vamos tirar daqui logo a informação. Se eu rodo 13 km com 1 litro e 1 litro eu gasto R$ 2,70, então com 13 km rodados eu vou ter gastado R$ 2,70, né? Pagar R$ 2,70, eu compro 1 litro. E com 1 litro eu rodo 3 km. Ou seja, se eu pagar R$ 2,70, eu vou rodar 3 km. Não é lógico? Se com R$ 2,70 eu rodo 13 km, com quanto eu rodo um só? Que é o que a gente quer saber, né? Quando você fizer a continha aqui, ó, vai ficar 13x igual a 2,7. Aí você vai passar o 13 dividindo. Vai ficar 2,7 dividido por 13. 2,7 dividido por 13 vai dar aproximadamente 0,21. Tá aqui. Deixa aí. Já deu maior que o da eletricidade, né? Então já está ganhando da eletricidade. Vamos ver o próximo. O próximo na tabela aí é o diesel. Está aqui embaixo. Diesel. Ó. Do diesel, o que ele me disse? Que roda 12 km com 1 litro, certo? E que 1 litro custa R$ 2,10. 2,1 é 1 litro. Então, ó, com 2,1, R$ 2,10 eu vou rodar 12 km, né? Não é isso, gente? Se com 1 litro eu rodo 12 km e 1 litro custa 2,1, então se eu pagar 2,1 eu vou rodar 12 km. Então 1 km eu preciso de x. Aí você vai fazer a continha aqui, vai ficar 12x igual a 2,1. X é 2,1 dividido por 12, que isso aqui vai dar aproximadamente 0,17. Pronto. O do diesel já deu menor que o da gasolina, né? O da gasolina deu 2,1, o do diesel deu 0, o da gasolina deu 0,21, perdão, e o do diesel deu 0,17. Então quem está ganhando até agora é a gasolina. Vamos para o próximo. O próximo é o etanol. Está aqui em cima, ó. Etanol. Ah, Gustavo, eu vou ter que fazer de todo mundo. Vai. Vou ter que fazer de todo mundo. Ele não quer comparar? Ele quer comparar. Se ele quer comparar, você vai ter que fazer de tudo. Certo? Então vamos fazer todo mundo. Ó. Para o etanol, o que foi que ele me disse? Ele me disse que eu ando 9 km com 1 litro. E que 1 litro custa 2,1 também. Ó, R$ 2,10. Ou seja, com R$ 2,10 eu rodo 9 km. Né? Mesma lógica de sempre. Com 1 litro eu rodo 9 e 1 litro custa 2,1. Então, se eu pagar 2,1, eu ando 9 km. Então, 1 km eu preciso de x. Faz mesmo por extremos. 9x igual a 2,1. X igual a 2,1 dividido por 9. 2,1 dividido por 9 dá 0, aproximadamente 23. Opa! E gente, esse aqui já está ganhando, né? Esse aqui já ganhou todo mundo até agora, né? Porque o da eletricidade deu 0,06, o da gasolina deu 0,21 e o do diesel deu 0,17. Aí o do etanol deu 0,23.
Até agora é o maior, né? Falta o gás natural. Vou botar aqui, ó. Para o gás, ó, tá só gás, tá? Para o gás ele me disse o seguinte, que roda 13 km com 1 metro cúbico, né? De volume de gás. E 1 metro cúbico de volume de gás é 1,60. Ó, aqui, ó, é 1,60. Beleza? Ou seja, eu vou rodar 13 km se eu pagar 1,60. Então, 1 km eu preciso pagar X. Quando você fizer a continha aqui, ó, vai ficar 13x igual a 1,6. X é igual a 1,6 dividido por 13. 1,6 dividido por 13 é aproximadamente 0,12. Eita! Perdeu, né? Quem foi que ganhou? Esse aqui, que é o maior. Então, quem ganhou foi o etanol. Isso aí, gente, da letra B de bola, certo? Então, quem ganhou aí de todo mundo foi o etanol. É quem teve o maior custo por quilômetro rodado. Aí você olha para mim agora e diz assim, cansativo, né, Gustavo? Como é que eu vou fazer um negócio desse na hora da prova? Gente, você tem que fazer. Isso aqui é prática de matemática básica. Então, se você não está legal nisso, treine, dá tempo demais. Treine, exercite, porque você vai precisar saber mexer de um jeito rápido nessas operações. Lógico que você não vai passar a vida toda dividindo esses números aqui, não. Você bota um valor aproximado, mas um valor aproximado que dê para você comparar, tá? Que dê para você resolver a questão, ok? Tem algumas questões que são nesse estilo, graças a Deus não muitas, mas tem algumas que você vai precisar fazer isso, ou para resolver a questão, que foi o que a gente fez aqui, ou dentro de algum cálculo, de alguma questão ali no meio de uma questão, você vai precisar em algum momento, em vários momentos na verdade, dessa matemática básica, desse aperfeiçoamento, ok? Simples, treine que vai ficar tudo ok, que vai dar tudo certo, tá? Por hoje é só, continue acompanhando a gente, ok? Próxima aula a gente vai continuar nesse bloco de questões sobre física básica. Valeu, um beijo para todo mundo, até a próxima. E aí, meus lindos, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo César, professor de Física, e estou aqui no projeto da editora Brasileira e Passos, esse projeto fantástico, que é feito para ajudar você aí, que vai fazer Enem esse ano. Estou no módulo de Física Básica, tá? Vou para a questão 3, me acompanha aí, vem aqui para a questão. Ó, essa questão 3, gente, é uma questão do Enem 2013, da segunda aplicação da prova. Ela diz o seguinte, conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. O piloto consegue apanhar o projétil, pois, olha só, vem aqui para o quadro comigo. Tá aqui o piloto, tá? Aqui o pilotinho e tá aqui o projétil. Olha esse desenho que eu fiz. Vem com o meu raciocínio aqui. Esquece um pouco a questão. Olhe só para esse exemplo. Imagine o avião e o projétil, os dois, ó, na mesma direção e no mesmo sentido, beleza? Agora imagine a seguinte situação. O avião é mais rápido do que o projétil. A velocidade do avião é maior que a velocidade do projétil. O que vai acontecer? O avião vai se aproximar do projétil. Concorda comigo? Se a velocidade do avião for maior que a velocidade do projétil, o avião vai se aproximar do projétil. Agora, se for o contrário, se o projétil for mais rápido, então olha o que vai acontecer. O projétil vai se distanciar do avião. Na verdade, ó, o projétil vai se distanciar do avião. Agora, imagine um terceiro exemplo. Imagine que essas duas velocidades são iguais. Gente, se elas são iguais, olha o que vai acontecer. Nenhum se aproxima nem se afasta do outro. Ó. Eles vão andando juntos, ó. Tá vendo? Nenhum se aproxima ou se afasta do outro.
vocês pegarem esse raciocínio, o que aconteceu na questão? A questão diz que o cara estava vendo lá um pontinho na frente dele. Ele está vendo isso aqui, ó. É o rabinho do projétil, ó. Que é o fundo do projétil. Ele está vendo esse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele está olhando para esse pontinho aqui, ó. Tá olhando para esse pontinho. Tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais visível. Tá olhando para esse pontinho aqui, ó, para o fundo do projétil. E a questão diz que ele tá vendo o pontinho ali sempre do mesmo jeito, ó. Tanto que ele pensa que é uma mosca. Ele pensa que é uma mosquinha, ó, o pontinho ali, ó, uma mosquinha, ó, vou tentar pegar. Né? Só que aí ele percebe que não é uma mosca, é um projétil alemão. Gente, essa situação só acontece porque a velocidade dele é igual à velocidade do projétil. Só assim que nenhum se aproxima nem se afasta do outro. Então ele vai sempre ficar vendo esse pontinho aqui do mesmo tamanho. Porque imagine que o projétil tem a velocidade menor. Aí ele não vai se aproximar do avião. Imagine uma coisa se aproximando de você. Você não começa a enxergar ela cada vez maior, não é verdade? Ó, tipo assim, tá aqui você, olha só a situação, viu? Olha só. Tá aqui você, certo? Paradinho aqui, tudo bem? Aí, vamos supor que do nada, vem correndo até você o nosso amigo, vou botar aqui, o nosso amigo Emano. Ó, aqui, o nosso elefantinho. O nosso amigo Emano. Imagine que Emano está correndo. Aqui Emano. Emano correndo, ó. Emano está correndo na sua direção. Certo? Aqui o nosso amigo Emano. Imagine o elefante correndo na sua direção. A cada instante que ele se aproxima de você, você vê ele cada vez maior, né? Até ele esmagar você, não é verdade? Agora imagine o contrário. Imagine que você está aqui atrás. Ó. O Emano está se afastando de você. Imagina aí, o elefante se afastando de você, correndo de você. Você vê cada vez mais ele pequenininho. Que nem um caminhão. Você vê um caminhão vindo na sua direção. Vindo na sua direção. Você vê o caminhão cada vez maior. Mas quando o caminhão está se afastando, você vê ele cada vez menor, né? Mas se você enxerga ele sempre do mesmo tamanho, é porque ele não está nem se aproximando nem se afastando de você. É a situação da questão. Se esse carinha está vendo um projétil sempre do mesmo tamanho, tanto que ele pensa que é uma mosca, é porque esse projétil não está nem se aproximando nem se afastando dele. Ou seja, eles têm a mesma velocidade. Porque se o projétil estivesse se aproximando dele, ele ia ver o projétil cada vez maior. Se o projétil estivesse se afastando, ele ia ver o projétil cada vez menor. Pegou a lógica da coisa? Então vamos procurar uma alternativa que fale mais ou menos disso. Vamos acompanhar aqui, ó. Vem para o slide, ó. Letra A. Ele foi disparado, projétil, né? Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Nada a ver essa alternativa. Primeiro que, se eles têm a mesma velocidade, como eu falei ali no quadro, ó, tá? Eles têm a mesma velocidade, a velocidade do avião, velocidade do projétil. Tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo valor de velocidade. Ok? O projétil não foi atirado, não foi disparado contrário ao avião, não, na direção do avião, não. Letra B. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Essa primeira parte da letra B está certa. O projétil e o avião se moviam no mesmo sentido, né? Só que a segunda parte está errada. A velocidade do projétil não é superior, não, né? O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Não, desculpa, a velocidade do avião não é superior, não. Eles têm o mesmo módulo de velocidade. Porque se a velocidade de um fosse maior que a do outro, o piloto não ia ver o projétil sempre do mesmo tamanho, não, né? Como a gente discutiu. Olha a letra C. Ele foi disparado, né, o projétil, para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou. Não, ele não foi disparado para cima, né? Ele está na mesma direção e no mesmo sentido do avião. Letra D. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Não é no sentido oposto, é no mesmo sentido. E a letra E.
Só sobrou ela, né? A resposta vai ter que ser ela. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, né? Que o do projétil, com velocidade de mesmo valor. É o que a gente discutiu. Para o piloto enxergar o avião, para o piloto enxergar o projétil sempre do mesmo tamanho, a ponto dele pensar que era uma mosca, é porque o projétil tinha que estar se movendo com a mesma velocidade que o avião e no mesmo sentido que o avião, tá? Então, gente, resposta aí da questão é exatamente a letra E, ok? Vamos à próxima. Questão 4. Essa questão 4 vai envolver um conteúdo que a gente vai estudar bem direitinho lá na frente, lá de dinâmica. Mas aqui ele só quer que a gente coloque os vetores do negócio aqui, tá? Acompanhe aqui o texto, ó. É do Enem 2011. A força de atrito é uma força que depende do contato entre corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos e é gerada devido a irregularidades entre duas superfícies em contato. Na figura, as setas representam as forças que atuam no corpo e o ponto aplicado representa as irregularidades que existem entre as duas superfícies. Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são, respectivamente... Gente, olha o bloquinho. Olha para essa figura aqui, ó. Vamos lembrar um pouquinho lá a dinâmica, vamos? Vamos lembrar um pouquinho lá a dinâmica. Olha só. Vamos botar as forças nesse bloquinho aqui. Se você não está lembrado aí, acompanha aqui, ó. Essa força aqui para cima é a força normal. É a força que a superfície aplica nos corpos, né? É a força normal, tá? Essa força aqui, ó, tá apontando para baixo. Vamos lá, força que é vertical, no sentido para baixo, é a força peso, né? Ó, é o peso do bloquinho. Então, normal para cima, peso para baixo, não é nenhuma delas que a questão quer que a gente represente, né? A questão quer o deslocamento e o atrito, tá? Sobraram esses dois vetores aqui, ó, do lado esquerdo. Tá vendo? Esse e esse. Um deles é a direção do deslocamento e o outro é a força de atrito, né? Então, vamos lá. Força de atrito, que nem é normal, é uma força que a superfície aplica no corpo. Tá vendo que essa força aqui, ó, rente ao chão, é como a gente representa a força de atrito, ó. Tá vendo? Ela tá rente ao chão. Olha como o raciocínio cola certinho, ó. Isso aqui é o deslocamento, ó, do corpo. O corpo está se deslocando para a direita. O atrito não tem um sentido oposto à tendência do deslocamento. Ó. Isso está enunciado, gente. Ó. Força de atrito ela existe em oposição à tendência de deslocamento dos corpos. Se o corpo está se deslocando para a direita, o atrito é para a esquerda. Se o corpo está indo para a esquerda, o atrito é para a direita. Aqui ele está indo para a direita. Está indo para lá. Ó. Então a força de atrito, ó, é essa daqui. Ó. Ela está indo para a esquerda. É uma força que nem é normal, ó, que a superfície aplica nos corpos. Então a resposta correta aí é a letra A. Ó. Ele quer respectivamente o deslocamento é para a direita, e o atrito. Então o atrito é para a esquerda, tá? O deslocamento é para a direita e o atrito é para a esquerda. Aí, alguém podia perguntar assim, mas Gustavo, não podia ser o contrário, não. Numa representação geral, numa representação básica, eu não podia representar assim, não. Ó, contrário. Não podia dizer que o deslocamento era esse daqui e o atrito é esse de cima, não. Não dá certo pela definição, Gustavo. Olha, ele está indo para a esquerda, então o atrito é para a direita. Pode, gente. É lógico que pode. Mas perceba que não tem alternativa assim. Não é verdade? Não vai ter alternativa. Se tivesse uma alternativa com essa segunda opção aqui que eu falei, ia ter duas respostas corretas, porque você pode representar de um jeito ou de outro. Por isso que, repetindo, ó, seguindo as alternativas, isso aqui é o deslocamento, tá?
e essa de baixo é a força de atrito. Ok, gente? Então a resposta correta aí é letra A. Força de atrito é sempre uma força contrária à tendência de deslocamento do corpo. Mas eu já respondi a questão, mas vem aqui para o quadro comigo. Só para mostrar uma coisinha para você, esclarecer um pouquinho sobre força de atrito. Ó, imagina um bloquinho. Aqui é o chão, aqui o bloquinho, certo? Aqui o bloquinho. Aí eu venho aqui e aplico no bloquinho uma força para a direita. Eu vou puxar esse bloquinho ó, com a força F para a direita. Tudo bem? O negócio está meio torto, né? Vamos lá, aqui. Pela definição do atrito, se o corpo está sendo puxado para a direita, o atrito é para a esquerda. Então a força de atrito ó, é para cá. Força de atrito. Tá certo? Tá certo. Tá certíssimo, pô. Tá certo, é assim mesmo. Gustavo, e se eu estiver puxando o bloquinho para a esquerda, hein, cara? Se eu estiver puxando ele para a esquerda, se o bloquinho, ó, em vez de estiver indo para a direita, se ele estiver indo para a esquerda, ó, tô puxando para cá, ó. Puxa ele para cá, F. Se ele vai para a esquerda, o atrito é para direita, Gustavo. Massa. Beleza, tranquilo, certíssimo. Perfeito. Mais exemplos. Vamos mudar um pouquinho? E se for assim, que nem caiu no Enem já? Ó. Você andando. Aqui, ó. Ó. Eu vou botar aqui nossa amiga Emano, tá? Ó, nossa amiga Emano aqui. Nossa amiga Emano, ó. Simpático, que nem ele, ó. Ó. Nossa amiga Emano, o elefantinho mais querido do Brasil. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa amiga Emano tá andando. Beleza? Ele tá andando aqui. A barriguinha dele, né? Aqui, ó. Ele tá andando. Aí presta atenção. Olha só, viu? A perninha dele aqui. Outra perninha dele aqui. É o rabinho dele, né? Aqui, ó. Pronto. Emano está andando. Ele tá indo pra cá, gente, ó. Emano está andando pra nossa esquerda. Isso aqui é o movimento de Emano. Aí, se você ficar bitolado, se você ficar preso à definição que você lê no livro, Gustavo, no livro eu li que se o corpo vai para a direita, o atrito é para a esquerda. Se o corpo vai para a esquerda, o atrito é para a direita. Você vai dizer que o atrito aqui em Emano, ó, é para cá. Você vai falar isso. E o aluno acaba caindo nessa falha, nessa pegadinha. Pô, Gustavo Emano tá indo para a esquerda, então o atrito é para a direita. Não é não? Não é o que a gente fez no bloquinho, não? Tá vendo que confunde a cabeça da gente? Calma, calma. Vamos esclarecer, tá? Vamos mudar um pouquinho a definição? É só você lembrar de uma coisa. Força de atrito é contrária à tendência de movimento dos corpos que estão em contato com a superfície. Em relação à superfície. Tem que ser em relação à superfície. Gustavo, isso quer dizer o quê? Eu ainda não entendi. Você tem que olhar para a parte do corpo que está em contato com o chão, meu filho. Você tem que olhar para a parte do corpo que está em contato com a superfície. Uma pessoa andando, Emano andando, é diferente de um bloquinho. Porque o bloquinho, ó, o corpo dele está todo em contato com a superfície. Aí é fácil. Agora, quando for uma pessoa andando, olhe para o pé dela. Olhe para a parte do corpo que está em contato com o chão. Você tem que olhar só para lá. Olha para o pé de Emano. Quando ele anda, o pé de Emano vai para trás, não vai não? Não é verdade? Quando você anda, você está andando, ó. Seu pé, você joga o pé para trás, né? Você chuta o chão para trás, concorda? O seu pé prende no chão, né? Aí o chão te impulsiona, te dá a segurança para você impulsionar o corpo para frente e andar. Não é assim que funciona? Mas o seu pé vai para trás, ó. Tá vendo? Você joga o seu pé para trás, que nem Emano, ó. Emano joga o pé dele para trás. Ou seja, Emano aplica no chão uma força, ó, para trás. Pela terceira lei de Newton, ação e reação, lembra? Se Emano faz uma força no chão para trás, o chão devolve a força para onde?
para frente, ó. No pé de Emmanuel, o atrito é para frente. Tá vendo? No seu pé, quando você anda, o atrito no seu pé é para frente. Porque o seu pé vai para trás. A regra continua sendo obedecida. O detalhe é que você tem que olhar para o seu pé e não para o resto do seu corpo. Olhe para o seu pé. Seu corpo vai para a esquerda, mas seu pé vai para a direita. Ó. Seu pé quer ir para a direita. Tende a ir para a direita, tende a escorregar para trás. Então o atrito é para frente. Tá? Seu pé, ó, quer ir para trás. Então o atrito é contrário, é para frente. Beleza? Preste atenção nisso. Cuidado com isso. Já caiu na prova, pode cair de novo. Tá? Então fica ligadinho. Quando a gente chegar lá em dinâmica, a gente vai aprofundar ainda mais nesse ponto aqui. Certo, gente? Coloquei aqui só para você. Tenho certeza que você estava aí com essa noiazinha. Só para você, para clarear as suas ideias. Para você se ligar mais. Tá bom? Você tem que olhar para a parte do corpo que está em contato com a superfície. Tem que ver a tendência de movimento dele. Daquela parte que está em contato com a superfície. Beleza? Continue acompanhando a gente no bloco de Física Básica. A gente vai acabar esse bloco aí. Até o próximo capítulo. Um beijo para todo mundo. Tchau! E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gustavo César, sou professor de Física. E eu estou aqui no projeto da editora Brasileira e Passos, esse projeto incrível que vai ajudar você aí, que vai fazer Enem esse ano, a conquistar a sua aprovação. Eu estou no módulo de Física Básica, tá? Eu vou continuar aqui, eu estou na questão 5. Me acompanha aqui. Gente, essa questão 5 aqui, ela é uma questãozinha de vetores, tá? A gente vai desenhando os vetores, vai fazer uma soma vetorial legalzinha aqui. Vou ensinar vocês, vou relembrar vocês sobre isso. Vamos ler o texto, ó. Existem cidades no mundo cujo traçado visto de cima assemelha-se a um tabuleiro de xadrez. Considere um ciclista trafegando por uma dessas cidades, percorrendo inicialmente 2 km no sentido leste. Eu vou sublinhando aqui as informações importantes, tá? Ó, 2 km no sentido leste. Para quem não lembra, ó, a rosinha dos ventos, né? Aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, beleza? Norte, sul, leste e oeste. Vamos acompanhando o que a questão informa, porque a gente vai ter que montar o traçado de acordo com o que está no texto. Então, o primeiro percurso que esse ciclista desenvolve é percorrer 2 km no sentido leste. Aí vamos continuar. Seguindo por mais 3 km no sentido norte. Então, olha só. São 2 km, ó, vou desenhar um vetorzinho aqui, ó, como é que você faz? Ó. No sentido leste, ó, esse vetorzinho vale 2 km. Aí 3 no norte, ó, norte é para cima, né? 3 km, é um vetorzinho maior, ó, 3 km para o norte. A seguir ele passa a se movimentar no sentido leste, percorrendo novamente 1 km, leste, 1 km, ó. Pequenininho, agora é só um, né, ó. 1 km. Tá aqui. E finalizando com mais 3 km no sentido norte. Então, ó, mais 3 aqui no sentido norte. Ó, 3 km no sentido norte. Todo esse percurso é realizado em 18 minutos, é o ΔT, é o tempo. A relação percentual entre o módulo da velocidade vetorial média desenvolvida pelo ciclista e a respectiva velocidade escalar média deve ter sido mais próxima de... Gente, primeiro de tudo, vamos lembrar duas coisinhas aqui. Velocidade escalar média, isso daqui, ó. Velocidade escalar média. Quando você fala escalar, você quer dizer que não está nem aí para as características vetoriais da velocidade. É só o módulo que você se interessa, só o valor numérico. É aquela que a gente calcula assim, ó. V é ΔS sobre ΔT, tá? Velocidade escalar média. Ele tá assim, V é velocidade escalar. Essa outra velocidade que ele fala, a velocidade vetorial, ó, a vetorial, velocidade vetorial média, vou botar assim, ó, VV, velocidade vetorial, tá? Só para a gente representar nessa questão aqui. É o vetor deslocamento, é o vetor do deslocamento dividido pelo tempo. E é isso aqui que eu vou explicar para vocês agora. O que é esse vetor do deslocamento, tá? Para a gente poder continuar, vem aqui comigo no quadro, por favor.
Eu fiz o desenhozinho que eu fiz no slide aqui, ó, no 4, tá vendo? Ó? Anda 2 km para o leste, 3 para o norte, 1 de novo para o leste e 3 para o norte de novo. Deixa aí, tá? Deixa aí. Vem para cá, esquece a questão. Olha o que eu botei aqui do lado. Eu botei dois vetores, né? Um vetorzinho A aqui e um vetorzinho B assim. Beleza? Se eu chegar para você e pedir, galera, quanto que vale a soma do vetor A com o vetor B? Quanto é que vale A mais B? Some vetorialmente aí para mim, por favor. O que você vai fazer? Tem uma regrinha para você representar graficamente uma soma vetorial. Como é que é a regrinha, Gustavo? Você vai pegar o vetor, ó, não é A mais B? Lembra aí? A é o primeiro vetor, B é o segundo, né? Só numerando. Você vai desenhar o primeiro. Desenha o vetor A. Do jeito que tá aqui, ó. Desenha o vetor A. Tá aqui o vetor A. Ó. Aqui é a origem de A, né? E aqui é a extremidade de A, né? É assim que a gente nomeia. Origem, extremidade. Aí você vai pegar o segundo, que é o vetor B, ó, que é esse aqui, e colocar a origem de B, ó, isso aqui, ó, a origem de B na cabeça de A, ó, na extremidade de A. Você vai botar a origem de B na extremidade de A. Você vai pegar o vetor B que está aqui, ó, e arrastar ele para cá, ó. Olha aqui o vetor B, ó. Tá vendo? Olha o que eu fiz. Eu botei a origem do segundo na cabeça do primeiro. Eu botei a origem do segundo na extremidade do primeiro. Tá vendo? Ó, botei a origem de B na cabeça de A. Ó. Aí você conseguiu esse desenho aqui. Para achar o vetor resultante, né? Isso aqui, gente, ó, é a resultante, né? A mais B é o vetor resultante. Como é que é a regrinha para você desenhar o vetor resultante? O vetor resultante, ó, sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último vetor. Então ele sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Você desenha um vetor assim. Ó. Esse aqui é o vetor resultante. Tá vendo? Isso aqui, gente, é só para você desenhar. Às vezes dá para calcular o valor do vetor resultante? Dá. Às vezes não dá. Aqui para gente da matemática, com a matemática do ensino médio. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes pela questão fica fácil, às vezes não fica. Tá? Então, vai depender da situação. Nessa questão vai dar para a gente calcular esse vetor resultante aqui. Tá? Mas você pode pegar questões que não dê para você calcular isso. É normal. Eu estou ensinando aqui apenas como representar. Beleza? Calcular é outra história, são outros 500. Tudo bem? Se você entendeu isso aqui, vamos fazer aqui na questão, né? Porque, ó, são vetores, tá vendo? Aí eu vou calcular que vou desenhar, melhor dizendo, o vetor resultante, ó. Ele sai da origem do primeiro e vai até a cabeça do último, tá vendo? Então vamos desenhar aqui o vetor resultante, ó. Vou pegar uma reguinha aqui para ajudar. Ó o vetor resultante. Vai ser um vetorzinho, ó, que sai daqui, que é a origem do primeiro, e vai até a cabeça do último. Ó, gente, esse é o vetor resultante. Ó. Tá aqui. Esse aqui é o vetor resultante. Vai ser, ó, o nosso vetor deslocamento, chamado Dzinho, tá? É o vetor do deslocamento desse corpinho aqui, né, desse ciclista. Gustavo, tem como calcular esse vetor de deslocamento? Tem. Há uma dica. Quando você quiser calcular um vetor, tente sempre montar um triângulo retângulo com ele. Tente sempre pegar aquele vetor, eu quero calcular o Dzinho. Eu quero achar isso aqui. Tá vendo? Tenta montar um triângulo retângulo com ele. Vamos tentar, ó. Ó, vou montar um triângulozinho aqui retângulo, ó, com ele, ó. Ó. Posso fazer isso, não posso, gente, ó. Ó, o triângulozinho retângulo aqui, ó. Esse lado aqui do triângulo, ó, esse cateto, 2. Esse pedacinho vale 1, né? Então aqui embaixo é 3 km. E esse outro lado aqui, ó, esse outro cateto, ó, 3 com 3, 6 km. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um triângulo retângulo, tenho os dois catetos e o Dzinho é a hipotenusa. Vou usar Pitágoras, né? Então aqui, vou fazer aqui do lado, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, Dzinho ao quadrado é 36 mais 9
Então, Dzinho ao quadrado, 36 mais 9, 45. Então, Dzinho é raiz de 45. Então, Dzinho vai ser aproximadamente 6,7 quilômetros. Opa! Achei o vetor deslocamento. É o Dzinho. Se você olhar aqui no slide, pode prestar atenção. Eu achei isso aqui, ó. O vetor do deslocamento. Agora eu consigo calcular essas duas velocidades aqui, a escalar e a velocidade vetorial, porque aí eu tenho os dados das duas. Eu tenho o ΔT, que está aqui, ó, 18 minutos, tá vendo? Eu tenho o nosso ΔTzinho aqui, certo? E eu tenho os dois, o vetor deslocamento e tem o ΔS também, né? Vamos calcular, ó. Volta aqui para o 4 comigo. Vou calcular agora para você ver as duas velocidades, tá? Vou calcular a velocidade escalar e a velocidade vetorial. Vou começar com a vetorial, já que eu já achei o vetor deslocamento. Tudo bem? Velocidade vetorial é o vetor deslocamento dividido pelo tempo. Aí o vetor deslocamento é 6,7. Gustavo, e o tempo é 18, é? Você pode usar 18. Mas se você usar 18, a unidade vai ficar quilômetro por minuto, né? Porque o 18 está em minutos. Vamos dar uma ajeitada? 18 minutos, vamos deixar em quilômetros por hora, né? 18 minutos são quantas horas, gente? Lembre aí, por favor. Vamos fazer aqui, ó. Se uma hora equivale a 60 minutos, faz uma regrinha de 13. 60 minutos, então 18 minutos é x. Você vai fazer uma regrinha de 3, vai ficar 18 dividido por 60, aí você simplifica, por 6 dá 3, por 6 dá 10, então isso aqui dá 0,3 horas. Então 18 minutos equivale a 0,3 horas, então eu vou usar em horas, tá? Bota 0,3 aqui. 6,7 dividido por 0,3, isso dá aproximadamente 22,3 km por hora. Então, ó, eu achei a velocidade vetorial, que é aproximadamente 22,3 km por hora. Já achei uma, certo? Ó, já achei uma. Falta outra, né? Falta a velocidade escalar. Vamos calcular aqui a escalar, ó. Gustavo, como é que eu calculo a escalar? Velocidade escalar é ΔS sobre ΔT. Essa é mais fácil. O ΔT é 0,3, né? E o ΔS é só você ver aqui no desenho, na questão, quanto que ele andou. 2 km mais 3 já dá 5. Mais 1, 6. Mais 3, 9. Então, ó, 9 sobre 0,3. Isso aqui dá 30 km por hora. Opa, achei a outra. Já achei as duas velocidades, né? Achei a velocidade vetorial e achei a velocidade escalar, né? 30 e 22,3. Mas, Gustavo, o que a questão quer mesmo? Eu já não lembro mais, né? Volta aqui para o enunciado, ó. Ó aqui o comando, ó. Ele quer a relação percentual entre o módulo da velocidade vetorial e a velocidade escalar média, tá? Ele quer a relação percentual entre elas. Ele quer a relação percentual entre o módulo das duas velocidades. Então, vamos fazer aqui. Ó, eu vou pegar a velocidade escalar, que deu 30. Então, 30 é 100%. Então, a outra, que é 22,3, é x%. Quando você fizer isso aqui, vai ficar 30 vezes x igual a 22,3 vezes 100. Então, vou cortar um zerinho daqui com um zerinho daqui, né? Vai ficar 3x. 22,3 vezes 10 é 223. Então, x é 223 dividido por 3. Então, x vai dar aproximadamente 74%. É a resposta, letra B de bola, tá? Uma questão aí que a gente tem que ter um certo cuidado. Uma questão muito boa,
que envolve tanto velocidade escalar quanto velocidade vetorial. Beleza, gente? Vamos para a próxima, né? Vamos para a questão 6? Vamos para a questão 6, olha só. Um barco pode viajar a uma velocidade de 18... Eita, 18. Vou começar de novo, tá? Galera, vamos para a questão 6. Um barco pode viajar a uma velocidade... Eita, deixa eu apagar aqui porque tá arriscado. Galera, vamos para a questão 6. Um barco pode viajar a uma velocidade de 11 km por hora em um lago em que a água está parada. Em um rio, o barco pode manter a mesma velocidade com relação à água. Gente, essa velocidade que ele deu aqui é a velocidade do barco. Então, vou escrever assim, ó. V do barco é 11 km por hora, beleza? Se esse barco viaja no Rio São Francisco, cuja velocidade da água em relação à margem assume 0,83 metros por segundo. Olha só, isso é a velocidade da correnteza. A velocidade do rio, da correnteza do rio. Ele falou que é 0,83. Olha a unidade. Metros por segundo. Tá vendo que tá diferente da unidade da velocidade do barco? Aí, gente, não pode. Aí vem aqui para mim. Quando você tiver unidades diferentes, coloque tudo em concordância, tá? Tudo tem que estar em concordância. Você não é obrigado a seguir aquela tabela do SI de unidades oficiais, não. Nas questões você nunca é obrigado a isso. O que você é obrigado a fazer é deixar a unidade de todo mundo concordando. Pô, se aquele negócio ali está em metros, bota todo o resto em metros. Se aquilo ali está em quilômetros, bota todo o resto em quilômetro. Não importa a unidade. Pode botar tudo em centímetro, Gustavo? Pode, bote. Se precisar, no final da questão, você transforma para a unidade que tiver nas alternativas. Mas para você fazer o cálculo, tem que estar todo mundo na mesma unidade. Tem que estar todo mundo concordando. Tá bom? Então, ó, é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou transformar essa unidade aqui, ó, de metros por segundo para quilômetro por hora. Lembra que a gente multiplica por 3,6, né? Multiplicando aí 0,83 por 3,6, gente, isso aqui vai dar aproximadamente 3 km por hora. Então, eu tenho a velocidade do barco, que é 11, e a velocidade da correnteza, que é 3, tá? Tudo na mesma unidade, bonitinho, para a gente poder operar. Vamos continuar a questão. Qual é a velocidade aproximada em relação a uma árvore plantada na beira do rio, quando o seu movimento é no sentido da correnteza e contra a correnteza, respectivamente? Ele quer saber a velocidade do barco em relação à margem, né? Em relação à árvore aí na margem, quando o barco está no sentido, né, a favor da correnteza e contra a correnteza. Vem aqui para o quadro. Ó, tá aqui o nosso barquinho. Ó, está aqui o nosso, aqui é o rio, beleza? Aí tá aqui o barquinho. Ó, tá aqui, ó. Lembra de Emano? Ó, Emano aqui, ó. Nosso elefantinho. Emano tá dentro do barquinho. Ó, aqui é Emano, ó, dentro do barquinho. E aí o barquinho, gente, tem uma velocidade, vou botar aqui, ó, velocidade do barco, extensão. É um vetor, né? Velocidade do barco, 11 km por hora, beleza? Vamos supor que aqui Emano está a favor da correnteza. Correnteza tá para lá também, ó. Velocidade da correnteza, ó, para a direita. Velocidade da correnteza, 3 km por hora. Tudo bem? Aqui ele está a favor da correnteza. Gente, a velocidade do barco é 11. A correnteza está ajudando a empurrar com mais 3, né? Então, você vai somar essas duas velocidades aqui. Então, a velocidade do barco em relação à margem vai ser 11 mais 3. Ó. Nesse caso aqui, ó, vai ser 11 mais 3, que dá 14 km por hora. É a velocidade que ele vai ter, né, que o barquinho vai ter em relação à margem. É a velocidade do próprio barco, mais a velocidade da correnteza que está ajudando ele, né, está empurrando ele, está carregando ele, né? Então, vamos ver o contrário? E se ele tiver contra a correnteza? Se Emano tiver contra a correnteza, aqui, ó. Aqui o nosso rio.
Aí, ó. Tá aqui Emano. O Emano aqui. Nosso barquinho, né, ó. Feliz da vida. Só que agora, ele tá contra a correnteza. O barco tá vindo pra cá, ó. Ó, velocidade do barco. Tá vendo a velocidade do barco? Aqui, ó. 11, né? 11 km por hora. Só que a velocidade da correnteza tá pra lá, né? A correnteza do rio não mudou, né? Sentido é 3. Ó, sentidos opostos agora, né? Aqui tava no mesmo sentido, ó. Aqui tá em sentidos opostos. Aqui, ele tá contra a correnteza. Ele tá tentando vencer essa velocidade 3 que a correnteza tá tentando impor a ele. Então, a velocidade do barquinho em relação a alguém que está na margem vai ser 11 menos 3. Então, a velocidade do barquinho contra a correnteza é 11 menos 3, que dá 8 km por hora. Certo? Então, as respostas. A resposta da questão são essas duas velocidades. 14 km por hora e 8 km por hora. Isso dá a letra A. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Fiquem aí, acompanhem a gente nos próximos blocos. Um beijo para todo mundo. A gente se vê. E aí, meus lindos, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo César. Estou aqui nesse projeto maravilhoso da Editora Brasileira e Passos para ajudar você aí que vai fazer a prova do Enem esse ano. Eu estou no módulo de Física Básica. Eu estou na questão 7. Vem, me acompanha aqui, ó. A localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica exigia que se caminhasse 200 metros numa certa direção, a seguir 480 metros numa direção perpendicular. Olha só, ele falou que o cara tem que caminhar 200 metros, depois 480 numa direção perpendicular aos 200. A distância em linha reta da caverna ao lago era em metros de... Gente, é uma questãozinha vetorial, né? Vamos fazer o desenho. Você tem que desenhar, tá? Vem aqui para mim um pouquinho. Deixa eu dar uma dica para você. Muitas vezes, em muitos conteúdos de física, em outros não, mas em muitos conteúdos de física, você tem que fazer o rascunhozinho do desenho. É importante. Eu sei que a maioria de vocês não gosta de fazer, mas, gente, é extremamente importante que você risque. Não precisa ser um negócio bonito, não. Eita, papo, Picasso, não sei o que, o maior. Não. Um rascunho que você entenda. Basta você entender lá na hora. Se você entender, tá ótimo, mas risque. Não deixe tudo na sua cabeça, não. Tá? É pior, você acha que está ganhando tempo com isso, mas na verdade é o contrário. Você está perdendo. Você fica, poxa, eu vou fazer tudo na cabeça. Você pensa, opa, a situação é assim. Não era assado. Não, mas como é que era mesmo que eu tinha pensado no começo? Risque, tá? É importante. Risque, desenhe, se organize. Quanto mais você se organizar na questão, mais fácil é você conseguir entender o raciocínio dela e resolver. Vamos continuar? Vou fazer o desenho. Ó, é um lago. Aqui o lago, né? Aí ele diz que eu caminhei 200 metros numa certa direção. Então eu vou botar aqui para cima, ó. Caminhei, ó, 200 metros aqui para cima, tá? 200 metros. Aí ele disse que a gente caminhava mais 480 numa direção perpendicular primeiro. Então eu vou botar aqui, ó, perpendicular, ó. Botar para cá. Tá, eu podia botar para a direita? Podia, não tem problema. Aqui, ó. E aí aqui tem uma caverninha aqui, né, ó. Caverninha aqui, pronto. 480. Beleza. Isso aqui foi o que a questão falou. Ele pergunta assim, Gustavo, o que ele quer? Ele quer a distância em linha reta da caverna até o lago. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer X. Aí se pergunta, Gustavo, por que eu tenho que fazer o desenho? Olha para o desenho. Tal não está enxergando esse triângulo retângulo, ó, que ficou aqui, ó, no desenho que a gente fez. Ó, o triângulozinho retângulo, ó. Eu quero X. X é a hipotenusa, ó, quem está na frente do ângulo de 90, ó. Eu vou usar o teorema de Pitágoras, gente. Ó, vem aqui pro quadro. Ó, eu fiz o desenho aqui. Tá aqui o lago, tá aqui a caverna. Ele quer isso, ó. Ele quer o X. Tá vendo?
Essa distânciazinha aqui é 200 metros, que nem eu coloquei aí no desenho do slide. Aqui é 480. Aqui o ângulo é de 90. E ele quer a hipotenusa. Teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais 480 ao quadrado. Aí vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 200 ao quadrado, vai ser 40.000. Mais 480 ao quadrado é 230.400. Aí quando você somar, 40.000 mais 230.400 dá 270.400. Aí você passa ao quadrado como raiz. Vai ficar raiz de 270.400. Raiz de 270.400 é 520 metros. Tá? Essa daqui é a resposta da questão. Essa distânciazinha aqui, ó. A distância é 520 metros. E quando você olhar nas alternativas, é letra D, não é verdade? Então tá aí a questãozinha, uma questãozinha de vetores, que você tem que fazer o desenho para enxergar o próximo passo. Tá? Importante. Vamos para a próxima? A 8. Gente, olhe a questão 8. A questão 8 é outra questão de vetores, né? Uma questão simples, que a gente vai usar ela para entender um pouco melhor esse raciocínio de soma vetorial, de vetor resultante, tá? É uma questão que apresenta aí para a gente 5 vetores, A, B, C, D e E, né? Aí ela fala assim, ó, dados os vetores A, B, C, D e E, a seguir representados, obtém o módulo do vetor soma R, é o vetor resultante, né? R igual a A mais B mais C mais D mais E. Ele quer que você some os vetores A mais B mais C mais D mais E e encontre o valor do vetor resultante. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma completada aqui nesse quadro, tá? Uma completada aqui no quadro, que a gente vai precisar desse quadriculadozinho um pouquinho maior. Você vai entender por quê. Eu vou desenhar, eu vou resolver a questão aqui. Vou desenhar os vetores nesse quadriculadozinho, tá certo? Porque você tem que desenhar, como eu falei na questão anterior. Tem assunto que você tem que fazer o desenho. Você tem que riscar. Né? Você encontrar uma resultante vetorial, você tem que riscar para saber como calcular essa resultante vetorial. Tá? Então, ó, vamos fazer aqui. Lembra da regrinha que eu expliquei mais cedo? E como é que se soma vetores? Você vai botando a origem do segundo na cabeça do primeiro, né? Então, ó, ele quer A mais B mais C mais D mais E. A é o primeiro, B é o segundo, C é o terceiro, D é o quarto, E é o quinto. Então, eu vou botar a origem de B na cabeça de A, a origem de C na cabeça de B, a origem de D na cabeça de C e a origem de E na cabeça de D. Então, ó, o vetor A está aqui já, ó. É esse vetorzinho aqui. Ó, o vetor A está aqui, ó, bem bonitinho. Tá aqui. Aí eu vou pegar o vetor B, ó, o vetor B aqui embaixo, ó, e vou botar a cabeça de B, desculpe, a origem de B, ó, a origem de B aqui, ó, na cabeça de A. Se você olhar, se você prestar atenção, olhar para a figura, B vale 4 quadradinhos, né? Então eu vou botar B aqui, ó. Ó, B aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. B é esse vetor aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, a origem de B, ó, a origem de B na cabeça de A. Isso aqui é o vetor B, certo? Aí depois vem o vetor C. Ó, origem de C na cabeça de B. Ó o vetor C aqui, ó, o vetor C é para a esquerda, ó a origem de C aqui. Vou botar a origem de C na cabeça de B. Ó a origem de C. C vai ficar em cima de B, né, gente, ó. C vai ficar aqui, ó. Eu vou até fazer de outra cor para você conseguir identificar, ó. A origem de C, ó. C vai ficar assim, ó. Ó. C vai ficar em cima de B, ó. C, tá vendo? Ó o vetor C. Vamos pro próximo? É o D, ó. Origem de D na cabeça de C. D tá aqui, a origem de D aqui, ó. D vale 4 unidades para baixo.
Então, ó, cabeça de C aqui. 1, 2, 3, 4. Vai ficar assim, ó. Isso aqui é o vetor D. Tá vendo? Origem de D na cabeça de C. Coloquei. Estou seguindo a regra que a gente já aprendeu. E por fim, o vetor E. Origem de E na cabeça de D. Ó, o vetor E aqui, ó. Ó a origem de E, ó. O vetor E são 3 unidades na vertical e 3 unidades na horizontal. Então, o vetor E, ele vai ficar um vetor assim, gente, ó. Ó. Esse é um negócio mais ou menos assim, ó. Ó o vetor E aqui. Isso aqui é o vetor E. Origem de E na cabeça de D. Pronto. Fiz a soma vetorial. Agora, eu vou calcular o vetor resultante. Lembra a regra do vetor resultante? Sai da origem do primeiro, que é o A, ó, sai daqui, e vai até a cabeça do último, que é o E. Ficou aqui. Então, sai da origem do primeiro, que é o A, e vai até a extremidade, né, a cabeça do último, que é o E. Então, vamos desenhar o vetor resultante. Ó. O vetor resultante vai ficar um negócio mais ou menos assim. Ó. Esse, meio torto, mas vocês vão desconsiderar aí, né? Tá aqui o vetor resultante. Pronto! Achei o vetor resultante, Gustavo. Mas e agora? Como é que eu vou encontrar o valor desse vetor resultante? Olha aqui para mim, rapidinho. Lembra a dica que eu dei na questão anterior? Sempre tente formar triângulos retângulos com o vetor resultante, para você conseguir calcular o valor dele. Tente formar triângulos retângulos. Olha aqui para a figura. Olha o triângulozinho retângulo aqui, ó. Vou formar um triângulozinho retângulo usando o vetor resultante. Ó, meu triângulozinho retângulo aqui, ó. Vou até pintar para ficar mais claro para vocês aí, ó. Ó, meu triângulozinho aqui. Bonitinho, tá vendo? Vou usar ele. Tá vendo que o vetor resultante é a hipotenusa desse meu triângulo retângulo. O vetor resultante é a hipotenusa. Esse cateto aqui, ó, vale 1, 2, 3, 4 unidades. Esse outro aqui, ó, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, ó. Esse lado aqui vale 6, ó. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, então fica vetor resultante ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o vetor resultante ao quadrado é 4 ao quadrado é 16, 6 ao quadrado é 36. Então, fica V resultante ao quadrado é 16 mais 36, 52. Então, V resultante é raiz de 52. Aqui, ó. Raiz de 52. Que isso da letra E. Aqui, ó, já marcadinho. Tá vendo? Então, se ligue nessa dica. Quando você desenhar o vetor resultante, tente sempre com a figura formar um triângulozinho retângulo com ele para conseguir aplicar Pitágoras ou alguma outra regrinha, alguma outra lei que se encaixe ali. Tá certo? Beleza? Vamos para a próxima. A última questão é a questão 9. Né? Na questão 9, tem esse desenho bonitinho aí desse hexágono, né? Ó, com 6 vetores de módulos iguais a 8. Olha o que ele está dizendo. Cada vetor desse aqui, ó, vale 8. Ó. 8, 8, 8, 8 e 8. Tá vendo? Construiu-se um hexágono regular ao lado. Você tem um hexágono regular e você vai lembrar um pouquinho aí de matemática, né? Isso quer dizer que esses ângulos aqui, ó, eles valem 120, né? Ó. Isso aqui é um hexágonozinho regular. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores, ele que é o vetor resultante. Pronto, Gustavo aí ferrou. Como é que eu acho o vetor resultante dessa figura esquisita aí, né? Desses 6 vetores. Ah, Gustavo, é só somar 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. É só somar? Não. Você não vai só, né? Você não vai apenas somar esses vetores aí. Nesse caso, dá para perceber pela figura, pode olhar aqui a figura. Tem alguns vetores que estão na horizontal, né? Mas outros vetores estão inclinados. Outros vetores
estão inclinados aí no desenho. E isso é um problema para a gente. Por quê, Gustavo? Porque aqui entra uma coisa que a gente chama de decomposição vetorial. Gustavo, nunca aprendi o que é decomposição vetorial. Me ensina aí como é que decompõe um vetor. Precisa muito disso para passar no Enem? Precisa muito disso para aprender um pouco de física para a prova? Precisa. Você vai precisar decompor vetores em N outros assuntos que virão. Então é um negócio que você tem que aprender, certo? E aí eu vou, antes de continuar a resolver a questão, eu vou ensinar você a decompor um vetor. Vem aqui para o quadro comigo. Olha o que eu tenho no quadro, ó. Eu tenho um vetorzinho aqui, vê? Tá vendo? Até fiz dois tracejados, um tracejado na vertical e um tracejado na horizontal, ó, passando pela origem do vetor, ó, passando por aqui, ó. Tá? Só para marcar a horizontal e marcar a vertical. Então, se você não lembra como decompõe vetores, se você não sabe decompor vetor, preste atenção aqui que eu vou ensinar a decompor de um jeito fácil, tá? Olha só. Tá aqui o vetorzinho verde. Decompor vetor é você fazer isso. A partir da origem do vetor, a partir daqui, ó, você vai desenhar um vetor na horizontal. Aqui, ó, desenha um vetorzinho na horizontal. E vai desenhar outro vetor na vertical. Você desenha um na horizontal e outro na vertical. O vetor é V, né? Então vamos fazer o seguinte. O da horizontal eu vou chamar de Vx. O da vertical eu vou chamar de Vy. Tudo bem? Beleza? Pronto. Decompor é isso aqui. É você desenhar um vetor na horizontal e um vetor na vertical. É como se fosse a sombra do vetor V no chão e na parede. Tá vendo? É como se fosse a sombra dele, ó, no chão e a sombra dele na parede. Decompor é como se você pegasse o vetor V, quebrasse ele em dois pedaços. Aí você coloca um pedaço na horizontal e um pedaço na vertical. Decompor é como se fosse isso, tá? Beleza, Gustavo, mas eu entendi como é que decompõe, mas primeiro de tudo, por que você foi decompor o vetor V? Gente, sempre que você tiver um vetor inclinado, um vetor que não está nem na horizontal nem na vertical, você pode decompor ele, tá? Esse vetor V é um vetor inclinado. Tá vendo que ele não está nem na horizontal nem na vertical? Então, quando ele não estiver nem na horizontal nem na vertical, você pode decompor. Foi o que eu fiz aqui. Ah, Gustavo, agora eu entendi. Mas depois que eu fizer isso aqui, que eu desenhar o da horizontal e desenhar o da vertical, o que eu faço para achar o valor deles? Tem fórmula? Vamos lá. Para você encontrar o valor de Vx e Vy, a questão vai ter que lhe dar um ângulo, certo? Vamos supor que a questão lhe deu esse ângulozinho aqui, ó. Ó. Alfa. Tá? Ela chega para você, vai estar assim no enunciado, ó. Seno de alfa é 0,6 e cosseno de alfa é 0,8. Imagine esse exemplo, imagine isso. E vamos supor também que esse vetor V aqui vale 100 unidades, ó. Pronto, tá aí. Vetor V vale 100, certo? Vou deixar aí só o 100. Como é que eu encontro os valores de Vx e de Vy? Presta atenção. Eu vou ensinar o jeito formal, tá? Vou ensinar a maneira formal, pela regra, pelo pé da regra, para você encontrar Vx e Vy. Aí depois eu dou uma dicasinha para você achar mais rápido, tá? Como é que formalmente você encontraria isso? Ó, fecha o triângulozinho retângulo aqui. Tá vendo o triângulozinho retângulo? Ó. A hipotenusa é o V, que vale 100. Esse cateto aqui é o Vx. E esse cateto aqui, ó, que vale o Vy, né? Pronto. Você fecha o triângulozinho retângulo e vai calcular o valor do seno e do cosseno de alfa. Você fecha o triângulozinho e vai calcular seno e cosseno de alfa. Quando você fizer isso, você vai encontrar os valores de Vx e de Vy. Quer ver? Vamos calcular o seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né?
Então, o cateto oposto a alfa é o VY. A hipotenusa é o V. Então, fica VY sobre V. Quando você fizer meios por extremos, ó, fica VY é igual a V vezes seno de alfa. Olha aqui, ó, formulazinha do VY. Para esse caso, presta atenção nisso. Para esse caso aqui, tá? Você vai entender. Aí, se eu calcular o cosseno, eu vou achar o Vx, ó. Ó o cosseno. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente... quase não sai agora. Cateto adjacente é o Vx. Hipotenusa é o V. Então, vai ficar Vx sobre V. Aí, você faz meios por extremos, ó. Aí, vai ficar Vx é V vezes cosseno de alfa. Opa, Gustavo, olha só. Achei a fórmula do cosseno, né? Do Vx, né? Para esse caso, como eu falei, para essa situação aqui, para esse ângulo. Aí você substitui os valores e encontra, ó, Vy, o V eu disse que era 100 e o seno 0,6. Então Vy é 60. E o Vx, ó, vai ficar 100 vezes 0,8, né? Então o Vx é 80. Aqui. De boa, né? Isso aqui é o jeito formal de você encontrar o valor de Vx, o valor de Vy e as fórmulas, tá? Gustavo, eu entendi. Beleza. Peguei, vou treinar um pouquinho depois, vou refazer para fixar, né? Mas ensina um jeito fácil. Ensina aquela dicasinha que você disse que ia dar. Eu vou ensinar. Presta atenção. Como é que eu resolveria isso aqui? Como é que eu acharia essas duas fórmulas, ó, essa e essa, de um jeito fácil? É só fazer assim, ó. Você escreve aqui do lado assim, ó. Ó, vou até apagar isso aqui. Você escreve assim, ó. Vx é V vezes. E Vy é V vezes. Sem precisar fazer nada daquilo ali. Você só decompõe, ó, faz o desenho aqui e escreve isso. Vx é V vezes, Vy é V vezes. Porque a fórmula sempre fica nesse formato, né? É sempre V vezes seno ou cosseno. Não é assim? Aí é que vem a dica. A dica é a seguinte. Quem toca, coça. Quem toca, coça. Gustavo, como assim? Quem toca o ângulo, fica com cosseno. Quem toca, coça. Quem toca, cosseno. Quem toca o ângulo, quem está encostado no ângulo, fica com cosseno. Olha para o desenho. Qual dos dois, Vx, Vy, qual dos dois está encostado no ângulo alfa? É o Vx ou é o Vy? Não é o Vx? Não é o Vx que está encostado em alfa, olha encostadinho aqui em alfa. Ó. Quem toca o ângulo, fica com cosseno. Quem está encostado no ângulo, fica com cosseno. Quem toca, coça. Quem toca, fica com cosseno. Então, o Vx vai ficar com cosseno. Então, Vx é V vezes cosseno. Cosseno de alfa. Se o Vx ficou com cosseno, o Vy fica com o seno. Então, Vx é V vezes o seno de alfa. Pegou a dica? Beleza. Tá vendo como fica mais fácil? Gustavo, beleza, entendi. Mas me tira só uma dúvida. Por que você disse no começo, aí, no meio da questão, no meio da explicação, que essas não são as fórmulas definitivas? São as fórmulas para esse exemplo. Gente, a questão pode muito bem chegar para você e fazer isso aqui. Ó. Em vez de dar o alfa, vai dar beta para você, que é esse outro ângulo aqui de cima. Gustavo, eu posso fazer com beta em vez de fazer com alfa? Pode. Ó, Vx é V vezes, Vy é V vezes. Bora! Olhe para beta agora, tá? Quem é que está encostado em beta? Quem é que está encostado no ângulo beta? Não é o Vy? Quem toca, coça. Quem toca, fica com o cosseno. Quem está tocando o beta é o Vy. Então, Vy é V vezes cosseno de beta. Se o Vy ficou com o cosseno, o Vx fica com o seno de beta. Tá vendo? Beleza? E aí você substitui os valores e calcula, tá? Mas decompor vetor é você fazer isso aqui. Espero que você tenha entendido.
Vamos voltar para a questão? Vem aqui para o slide. Ó, eu vou pegar só 3 vetores. Eu vou fazer com esses 3 vetores aqui de cima, tá certo? Esses 3 vetores aqui de cima, tá? Esses 3 vetores que valem 8 aqui em cima, beleza? Então eu tenho um vetor aqui que vale 8, ó. Eu tenho um vetor aqui que vale 8, ó. Tá aqui. Aí eu tenho outro na horizontal que vale 8 também. Aqui, ó. Certo? E tem o outro aqui descendo, ó. Inclinadinho também. Que vale 8. Não é isso, gente? Se você olhar para esses 3 vetores, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a resultante deles. Eu quero achar isso daqui, ó. Lembra que a resultante vai da origem do primeiro até a cabeça do último. Então o vetor resultante, ó, desses 3 vetores é esse vetor aqui, ó. Tá vendo? Eu quero achar esse vetor resultante. Esse é o vetor resultante apenas dos 3 vetores do lado de cima. Mas do lado de baixo vai dar a mesma resultante, concorda? Ó, eu vou ter uma resultante com esses 3 de baixo e vou ter uma resultante com os 3 de cima. Eu só preciso achar uma das duas. Porque quando eu achar uma resultante dessa, a outra vai ser igual, concorda? É o mesmo tamanho, ó. É o mesmo tamanho, ó. São os mesmos vetores, são os mesmos valores em cima e embaixo. Então basta que você calcule em um dos lados, ou em cima ou embaixo. Eu vou calcular só em cima, tá? Então eu tenho aqui em cima 3 vetores, cada um vale 8, ó. 8, 8 e 8. E eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é 120, né, professor? Não, é 60. 120 era tudo, né? Eu não dividi, ó. Eu peguei só essa partezinha de cima, ó. É 60. Olhe para a figura, olhe para o desenho. Concorda que eu tenho 2 vetores inclinados? Esse vetor aqui, esse primeiro vetor de 8, ó. Esse vetor aqui é um vetor inclinado. Vou ter que decompor, né? E esse outro vetor aqui também é um vetor inclinado. Tá vendo? Vou ter que decompor. Então vamos decompor os dois, ó. Vou decompor esse primeiro aqui. Você desenha um vetor na vertical, aqui, ó, chamado de VY. Desenha um na horizontal, aqui, ó. Vou chamar de VX. Tá certo? Aí eu vou fazer isso com o outro também, ó. Um na vertical, ó. Isso aqui vai ficar para baixo porque o vetor 8 está para baixo, né? VY. E um na horizontal. Aqui, ó. VX. Tá vendo? Esse VX aqui, ó, ele equivale a esse pedacinho aqui de baixo, né, gente? Ó, é o mesmo tamanho, né? Ó, VX, ó. Tá certo? Beleza? Esse VX e esse VY são iguais a esse VX e esse VY aqui do outro lado, viu, gente? É tudo igualzinho, ó. Tá certo? É tudo igual. Tá? Então, basta você também calcular um dos dois, né? Você vai fazer 2 contas aqui. Então, vou usar esse da esquerda. Vou usar esses aqui, ó. Tá? Vou usar esses dois aqui para calcular. Beleza? Para eu achar o vetor resultante, para que eu consiga achar isso daqui, eu tenho que achar os dois VX, esse e esse, e depois somar com esse pedaço aqui que faltou, ó, que eu sei que vale 8, né, ó? Vale 8, ó. Esse pedacinho aqui vale 8, ó. Tá? Então, o meu vetor resultante, eu vou até deixar escrito aqui já, ó, é VX mais VX mais 8. Para que eu consiga achar o vetor resultante, eu vou ter que encontrar o Vx. Vamos achar o Vx? Ó. Olha o que eu ensinei, viu? Presta atenção. Vou fazer aqui do lado, ó. Vx é V vezes e Vy é V vezes. Bora. Olhe para Vx, olhe para Vy. Quem é que ficou encostado no ângulo de 60? Quem toca costa, lembra? Quem está encostado no ângulo de 60 é o Vx. Então, Vx é V vezes cosseno de 60. E o Vy ficou com o seno, né? Mas eu nem vou usar o Vy, tá? Botei aqui só para a gente treinar a decomposição.
eu vou usar só o Vx, né? Aqui, só vou precisar do Vx para resolver a questão. Então, Vx é o V é o vetor, vale 8. Cosseno de 60, 1 meio, né? Você tem que saber. Então, o Vx dá 4. Então, o meu vetor resultante, ele vai ficar assim, ó. Vetor resultante é igual, ó, Vx é 4. 4 mais 4 mais 8, tá vendo? Então, o V resultante vai ser 4 mais 4 dá 8. 8 mais 8, 16. Então, é 16 unidades. Eita, Gustavo! Arrasei! 16, letra B. Arrasei. Vou para a próxima questão. Sou o máximo. Resolvi, decompus o vetor, Gustavo. Nunca tinha aprendido isso. Massa, beleza. Vou para a próxima questão. Espera aí, meu filho, calma. Você errou. Você tem que prestar atenção. Não seja afobado, não, como dizia vovó, não. Você encontrou uma resultante. Você encontrou essa daqui, ó, que vale 16. Mas lembre que tem essa de baixo, né, que também vale 16, elas são iguais, né? Mas se é 16 em cima e 16 embaixo, ó, 16 mais 16, a resultante total dá quanto? 32. Não é? Você tem um vetor resultante para cá que deu 16, outro na mesma direção e no mesmo sentido, que é 16 também, mesma direção e mesmo sentido, você soma, né? 16 mais 16 vai dar uma resultante de 32 unidades. Na verdade, o gabarito é letra D. Ô, professor, mas tinha 16, olha só. A questão é safada, meu filho. A questão quer pegar você de todo jeito, mas a resposta não é essa, não. A resposta é 32 unidades. Então, você fica ligado, tenha calma, preste atenção, certo? Espero que vocês tenham gostado. Estudem, revisem, refaçam as questões e continue acompanhando a gente nesse projeto lindo da Editora Brasileira e Passos. Até a próxima aula. Um beijão para todo mundo. Fui!